Expressão está de volta com a romancista e filósofa Márcia Tiburi. Então, Márcia, tem aquela questão de que filosofia é feita para poucos, que é uma coisa que também está em um pedestal, que todo mundo julga difícil de entender, mas ao mesmo tempo você está na televisão, você já expôs suas obras, tal, enfim. E a filosofia? Ela precisa ser difícil? Olha, essa é uma teoria vulgar sobre a filosofia. Infelizmente, essa teoria vulgar sobre a filosofia, que constrói um senso comum sobre a filosofia, é vendida pela própria universidade, pela própria filosofia acadêmica, o que me deixa sempre questionando qual é o papel da universidade. Vender uma ideia de filosofia como algo inacessível? Para quê? Por quê? Por quê e para quê? Então, eu não partilho dessa teoria não, mas que filosofia é uma experiência de pensamento, claro, qualificada, cuidadosa, atenciosa, que é possível para qualquer pessoa, em qualquer época e independente de suas condições, independente de sexo, raça, gênero e padrão cultural. Então, uma coisa é você ter erudição filosófica em relação à história da filosofia, que bom. Um professor universitário, ele tem a obrigação de ter essa erudição filosófica. Outra coisa é a experiência filosófica, que pode ser trabalhada por todas as pessoas, que podem, inclusive, se quiserem, se tornar eruditas em história da filosofia. Então, eu prefiro pensar na experiência de pensamento. Inclusive, acho isso mais legal, porque aquilo que a gente chama historicamente, inclusive de filosofia, tende a avançar à medida que a gente enfrente as novas possibilidades, que a gente enfrente as novas cabeças humanas que vão surgindo, as novas mentalidades, os novos argumentos, os novos modos de pensar e que a gente, enfim, entre na aventura do pensamento vendo até onde ele pode ir. Então, nesse sentido, assim, eu não partilho e não defendo e, inclusive, sou contra a teoria que tenta tornar dogmática a ideia de que filosofia é história da filosofia. História da filosofia é história da filosofia. E filosofia é uma ampla experiência de pensamento que pode incluir, inclusive, a sua história. Então, ainda nessa questão da filosofia, muitas vezes mais a questão de se envolver num invólucro denso, que todo mundo percebe a filosofia. Mas existe uma maneira ideal de se ensinar filosofia? Ou se ensina filosofia? É possível se ensinar filosofia? Eu acho que você ajuda assim, as pessoas a entrarem numa viagem filosófica. Você pode ajudar as pessoas a prestarem atenção no seu próprio pensamento. Como é que você presta atenção no pensamento? Prestando atenção na sua linguagem, na forma como você elabora as suas frases, na forma como você usa as suas palavras, no modo como você se dirige a determinadas questões e como você tenta, por meio da linguagem, tocar nessas questões. Então, isso não é impossível de que uma pessoa ajude outra. Então, ensinar a pensar seria isso. Ensinar a pensar não significa conduzir uma pessoa para um determinado lugar para que ela, enfim, funcione como um computador ou um robô pensando. A filosofia jamais seria esse processo de inteligência artificial. Então, não é isso. É a busca dessa capacidade que as pessoas, enquanto são, enfim, seres que sonham, imaginam, raciocinam, elas têm. Todo mundo tem isso. Então, em graus variados, com intensidades variadas, com desejos variados. E é claro que o desejo, o afeto, tudo isso vai mexer também com essa coisa aí que eu estou chamando de pensamento. Mas, assim, não é uma coisa de jeito nenhum fechada. E acho que a gente empobrece a oportunidade da filosofia se a gente pensar assim, né? Então, em Belo Horizonte, esse ano aconteceu um circuito de debates que foi o Mutações, a invenção das crenças. E um problema recorrente que muitos dos intelectuais que vieram foi o esgotamento do pensamento humano. O pensamento humano está se esgotando ou ele está se renovando? Como é essa questão? Olha, eu não acompanhei esse seminário, não sei do que se trata, então acho que vai ser muito difícil para mim entrar dentro dessa questão, até porque eu não sei o que eles disseram nesse seminário. Essa questão da tecnociência, ela está tomando o lugar do homem. O homem está se tornando cada vez mais automático. E nesse sentido, olha, os seres humanos estão se tornando cada vez mais automatizados porque eles não têm tempo para nada. A gente pode até pensar, isso é um pensamento do senso comum,
Que se esgote a nossa capacidade de pensar, aí já não sei avaliar assim do jeito tão rápido, porque novas formas de pensar surgirão à medida que a gente tem uma relação com as tecnologias. Perigoso é a gente perder de vista o que está acontecendo na nossa relação com as tecnologias. Eu acho que o defeito do nosso tempo é a gente perder o interesse na existência, mas isso é um defeito em que sentido? No sentido de que nós ainda partilhamos de um ideal de humanidade, nós temos uma crença na condição humana e nós achamos que tudo isso que a gente fez aqui entre nós foi muito bonito. Quer dizer, essa invenção humana. Nós vamos sobreviver enquanto seres humanos à medida que defendermos essa invenção humana. Mas eu não sou avessa à novidade do mundo, que os próprios seres humanos inventaram. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma crítica da tecnologia, mas sem ressentimento. E assim, não basta dizer as máquinas vão substituir os seres humanos. Elas estão substituindo vários seres humanos, mas eu acho que os seres humanos que permitem que as máquinas substituam os seres humanos já são máquinas, no sentido metafórico, há muito mais tempo. Foram as próprias máquinas que inventaram as máquinas. Será que não? Então, isso é uma questão também para a gente pensar. E você estava falando da questão da filosofia ser o que acontece com a gente. E nos seus artigos você fala de temas como sexo, amor, aborto. Você acha que isso também pode ser um meio das pessoas aprenderem filosofia? Olha, nesse sentido de que as pessoas podem entrar em conexão com determinadas experiências de pensamento. Eu gosto de escrever sobre muitos assuntos, mas eu, sobretudo, tenho interesse nos assuntos biopolíticos. Então, eu me interesso muito sobre as questões estéticas e sobre o aspecto político dessas questões estéticas. Não que não tenha interesse em outras questões, mas sou muito voltada assim para esse tipo de investigação. Então, já escrevi muito sobre sexualidade no sentido de desmistificá-la. Já escrevi bastante sobre o aborto no sentido de defender a soberania das mulheres, que é um grupo cujos direitos eu acho que vale a pena a gente defender, como de qualquer ser humano. E assim por diante. Então, esses são os meus interesses e acho que é bacana que as pessoas acessem a questão do método, que é o que a filosofia significaria no seu sentido mais essencial, ou seja, o modo de pensar. É bacana que as pessoas acessem o modo de pensar por meio dos textos. Então, se as pessoas prestassem atenção no jornal, todo texto carrega um modo de pensar. Às vezes, um modo de pensar mais prêt-à-porter, mais básico, mas já feito para ser usado por qualquer um. Às vezes, ou seja, o senso comum. Às vezes, os artigos dos jornais, os editoriais, enfim, são mais refletidos, são mais questionadores. Até bastante raro que isso aconteça em jornais, mas é possível também que aconteça. Então, o filosófico, o aspecto filosófico, o elemento filosófico, ele está presente assim em toda a linguagem humana. Você vai vendo, em maior ou menor grau. Não tem como a gente fazer mesmo um texto no sentido mais banal sem ter pensado naquilo. Só que às vezes não foi o próprio autor que pensou. Às vezes o próprio autor usa o pensamento de outro para ficar fácil. Nesse sentido, eu não vejo diferença entre o intelectual que na academia decora um sistema de pensamento e fica interpretando o mundo à luz daquele sistema de pensamento, e o pobre do jornalista que estudou muito pouco e que vai repetir o senso comum. Ou a pessoa mais ignorante do mundo que usa a opinião mais vagabunda, mais assim coloquial, mais cotidiano, mais simples, que ela arranca do senso comum todos os dias sem nenhum questionamento. Eu não vejo diferença. Se as pessoas simplesmente estão usando discursos dados, seja acadêmico, seja o do senso comum, pseudo-culto, seja do senso comum, sem nenhuma cultura, eu não vejo diferença. Para mim, filosofia não está nesse lugar, está num lugar onde brota da experiência humana, da conexão que a gente faz entre a vida que a gente vive e a nossa capacidade de entender essa vida e a busca para tentar entender essas vivências. Aí eu acho que a filosofia reside, mas ela não reside nos discursos prontos. E aí eu sinto muito, até mesmo isso envolve inclusive o campo da erudição acadêmica, que acho que nos dá muito prazer, é claro, mas fica também reduzido quando ele é tratado simplesmente como um discurso. Então, a gente já falou de filosofia na televisão, dos livros e tal, e a gente está na época da internet. E você vê alguma influência, alguma importância da internet na formação do pensamento humano atual? Faz toda a diferença, a gente já vai começar a pensar diferente, já estamos pensando diferente porque temos internet. Pensa, quando surgiu o livro, o Códice, as pessoas passaram a pensar diferente. Quando se usava rolo,
o rolo de pergaminho, de papiro, se pensava de um jeito. Quando o sujeito tinha que copiar o livro à mão, passava a vida inteira copiando aquele livro à mão lá no mosteiro, ele pensava diferente. Então, a cada vez que se inventa uma nova mídia, a gente pensa diferente, com a invenção da imprensa, com a invenção do jornal, com a invenção da reprodução técnica, enfim, das obras de arte, com a fotografia. Todo mundo começa a pensar diferente. Quanto mais você lê, mais você pensa diferente. Quanto menos você lê, menos você pensa diferente. E assim por diante. Então, é claro que quanto mais você se informa, quanto mais você vê como os outros pensam, mais você é capaz de se tornar criativo e encontrar uma maneira cada vez mais própria de pensar. Essa maneira própria de pensar, na verdade, enfim, o modo como cada um pensa. A rigor, não existe uma forma de pensar nova que está pairando no céu e que eu vou até lá e tento agora descobrir como é. É algo que vai acontecer na minha interioridade. Isso é certo. Então, a internet também faz isso. Você vai pensar, essas crianças que hoje em dia são alfabetizadas na frente do computador, não aprendem nem a escrever à mão. Vivem ali no MSN, no Facebook, no Twitter, enfim. Ali, essas formas, para citar algumas óbvias da nossa época específica, que estão super em voga em 2010, essas formas, elas já propõem um determinado enquadramento de conteúdos. Quando você escreve em 140 caracteres no Twitter, aquilo já determina o que você pode pensar, porque você vai ter que ser sintético. Pode ser uma sorte sua, mas pode ser também que você seja resumido demais e estrito, e aí pode ser que não seja muito bom. Então, tudo isso tem que ser visto de um ponto de vista dialético. Tem um lado bom, tem um lado mau. Mas alguma coisa nova está acontecendo. Muita coisa antiga está se perdendo. Enfim, isso faz parte da história. Nós não preservamos simplesmente o tempo passado. As coisas já foram. Agora são coisas novas que estão acontecendo. E é claro que muita coisa que já foi permanece junto de nós. Isso em termos de conhecimento, em termos de método, em termos de forma, em termos de conteúdo. Então, Márcia, para terminar, você está participando do Sempre um Papo. Sempre com uma discussão, um tema. E o que você, filosoficamente, carregou para você dessa experiência? Então, o Sempre um Papo dessa vez foi um ciclo de conferências, na verdade, de debates, em que a gente discutiu a questão do autoconhecimento. Durante todos esses encontros, o que nós tentamos demais foi também fazer uma desmontagem, aquilo que os filósofos gostam de chamar de desconstrução. Então, nós não viemos com o autoconhecimento como uma mercadoria que vamos vender para as pobres pessoas que querem se autoconhecer. A gente tentou mostrar de onde veio a questão do autoconhecimento, quem a inventou, quem a usa nos dias atuais, no que ela foi se transformando e em que sentido que isso ainda pode ser uma coisa boa de se pensar. Então, o autoconhecimento foi usado para discutir e não como uma resposta, como a pergunta e a resposta que a gente, como filósofos, temos prontas. A gente não tem isso pronto. Certo, Márcia. Queria agradecer, então, a sua presença no Expressão. Obrigada. O Expressão chegou ao fim. Para fazer críticas ou sugerir temas, o e-mail é expressão@nbh.br e o telefone é 3207-2919. Até o próximo programa.